invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Determino ao primeiro secretário que faça a chamada dos novos vereadores presentes. Senhor presidente, apenas o vereador José Ionesal não se encontra no plenário. Determino a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 23 de abril de 2015. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. O vereador solicitou a dispensa da leitura da ata da nossa última sessão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. A dispensa da leitura da ata está aprovada. A última sessão está em votação. Os favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Um voto contra. Determino a leitura da matéria apresentada no expediente. Mensagem número 15, de 30 de abril de 2015. Senhor presidente e senhores vereadores, apresento a apreciação dessa coleta da Casa de Leis o incluso projeto de lei número 14 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2016 e da outras providências. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período de 2015 a 2017, bem como as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que a matéria permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submeto a este egrégio corpo legislativo o referido projeto de lei, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção no prazo estabelecido na lei orgânica do município. Certo da receptividade que a matéria merece, vale-me do oportuno para reiterar aos dignos membros desta edilidade meus testemunhos de respeito, consideração e real apreço. Atenciosamente, Maurício Honório de Carvalho, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Benedito Belias, digníssimo presidente à mesa da Câmara Municipal de São Francisco. Informo ao senhor presidente que referido projeto de lei está à disposição dos senhores vereadores e membros das comissões permanentes, devendo ser apreciado até o final do primeiro semestre desta sessão legislativa. Mensagem número 16, de 7 de maio de 2015. Senhor presidente e senhores vereadores, apresento a apreciação dessa coleta da Casa de Leis o incluso projeto de lei número 15 de 2015, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências. A matéria acode insuficiências orçamentárias para a execução do orçamento do programa do município no presente exercício financeiro. Certo da receptividade que a matéria merece, vale-me o oportuno para reiterar aos dignos membros dessa edilidade meus testemunhos de respeito, consideração e real apreço. Maurício Honório de Carvalho, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Benedito Belias, digníssimo presidente à mesa da Câmara Municipal.
Requerimento de número 5, de 14 de maio de 2015, de autoria do vereador líder do PMDB, João Marcos Claudino, cuja íntegra será decifrada na ordem do dia. Indicação de número 20, de 14 de maio de 2015, João Marcos Claudino, vereador líder do PMDB, e Valdir Elias Macedo, vereador líder do PSB, à Câmara Municipal de São Francisco, no uso de suas atribuições regimentais, apresentam e solicitam o encaminhamento ao Poder Executivo da seguinte indicação: que sejam adotadas providências no sentido de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Públicos a realização de obras de reparos em valeta localizada na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, visando atender reivindicação de moradores das imediações. Câmara Municipal de São Francisco, plenário, vereador Aloysio Rocha da Silva, 14 de maio de 2015. João Marcos Claudino, vereador líder do PMDB, Valdir Elias Macedo, vereador líder do PSB. Indicação de número 21, de 14 de maio de 2015. João Marcos Claudino, vereador líder do PMDB, à Câmara Municipal de São Francisco, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta e solicita o encaminhamento ao Poder Executivo da seguinte indicação: que sejam adotadas providências no sentido de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Públicos a realização de obras de construção de valeta / depressão na Rua Ceará, esquina com a Rua Paraná, cujo local acumula terra e entulhos, visando atender reivindicação do munícipe Adélcio Raimundo. Câmara Municipal de São Francisco, plenário, vereador Aloysio Rocha da Silva, 14 de maio de 2015, João Marcos Claudino, vereador líder do PMDB. Indicação número 22, de 14 de maio de 2015, Nivaldo Rodrigues da Silva, vereador líder do PTB, à Câmara Municipal de São Francisco, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta e solicita o encaminhamento ao Poder Executivo da seguinte indicação: que o Poder Executivo providencie a aquisição e instalação de um bebedouro com refrigeração de água junto ao Centro Poliesportivo Aparecido dos Santos Novo, atendendo assim o anseio de usuários que reivindicam tal benefício. Câmara Municipal de São Francisco, plenário, vereador Aloysio Rocha da Silva, 14 de maio de 2015, Nivaldo Rodrigues da Silva, vereador líder do PTB. Ainda parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, bem como da Comissão de Finanças e Orçamentos, dando parecer favorável à apreciação do projeto de lei número 15/2015, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Ainda convite especial de posse de todos os senhores vereadores, signatado por professor Luciano Fernando Giacometti, diretor do Departamento Municipal de Educação, que convida os senhores vereadores para uma reunião sobre o Plano Municipal de Educação de São Francisco, que acontecerá nesta sexta-feira, 15 de maio, a partir das 13h30, com a presença também do excelentíssimo senhor prefeito municipal, professores, coordenadores, diretores de escolas e representantes de diversos segmentos da comunidade. O diretor de educação conta com a presença de todos os senhores parlamentares. Tudo, senhor presidente. Passaremos ao pequeno expediente. Os vereadores inscritos terão no máximo 5 minutos de pronunciamento sobre a matéria do expediente. Breve comunicações ou comentário. A palavra está com o Anderson Pimenta.
Boa noite, senhores, meus amigos da galeria, vereador Esquinha, pessoal da TV Câmara, amiga Patrícia, senhorita Claudete, a dona Gisele, e nosso colega da mesa diretora, senhor presidente, vice-presidente e senhor secretário. Meu boa noite, colegas vereadores. Eu quero parabenizar a nossa municipalidade pelos festejos do 57º aniversário de São Francisco, onde se realizou-se a festa do peão boiadeiro de São Francisco, edição número 26, e foi com um glamour. E as festividades da cidade é um momento que toda a comunidade participa, por gostar do município, por prestigiar o município onde vive. E mesmo assim também deixei de dar minha mensagem, não deixei de dar minha mensagem à população de São Francisco pelas festividades do aniversário. No ensejo, senhor presidente, eu estarei aqui na ordem do dia apresentando um requerimento para a Vossa Excelência. E eu peço, por fineza, que Vossa Excelência encaminhe para o Executivo. São dois requerimentos, e outro para o presidente de uma entidade daqui do município. E onde eu vou discorrer com mais clareza o conteúdo desse requerimento meu. E eu tenho certeza da vossa precisão, e como de praxe, vai pedir para a nossa assessora parlamentar ou nosso assistente legislativo que encaminhe o requerimento para o Executivo e para o presidente dessa entidade, e que eles tenham a resposta. Porque até o presente momento, senhor presidente, eu não tenho obtido resposta dos requerimentos que eu tenho feito, nem por escrito, nem verbal. A responsabilidade, evidentemente, não é de Vossa Excelência, e sim para o Executivo, para quem eu encaminho o requerimento. Sessão passada fizemos alguns requerimentos aqui por escrito, até indicações, não obtivemos resposta alguma. Isso é uma constância. Isso se vem desde o início desta legislatura. E eu sei da vossa precisão como chefe do Poder Legislativo, que vai encaminhar esse requerimento verbal meu, e assim pedir para os assessores da casa que digitem, o senhor secretário fará parte dele, e que tem chegado ao Executivo. Eu não tenho obtido resposta. Esse desrespeito é para o Legislativo, para este vereador e principalmente para essa Casa de Leis. É um descumprimento da lei orgânica do município e um desprezo me ajude aí, presidente, depois de uma noite de mal dormida, ao Poder Legislativo e ao regimento interno desta casa. A lei orgânica do município é o regimento interno dessa casa. O que nós queremos aqui, essas sugestões nossas, é para que nós atendamos os anseios da população, no exercício nosso, pleno nosso direito de assessorar o Executivo, como primordialmente fiscalizar. Essa é a função nossa. Eu devo dizer que a prefeita da cidade de Cruzeiro, do Partido Progressista, ela foi cassada o ano passado porque ela não respondia indicações e requerimentos dos vereadores. Eu acho que nós não vamos chegar a esse ponto, mas está aí, porque se existe no regimento interno da casa, o Legislativo deve respeitar. Se existe na lei orgânica do município, o Executivo tem que respeitar, assim como nós, vereadores, respeitamos. Então, senhor presidente, muito obrigado pela atenção. A palavra está com o primeiro secretário, Gilmar Jonas Moura. Na dispensa do João Márcio Caldino.
Nelson de Souza, Evaldo Rodrigues, Saulo Inácio Barretos, Valdir Elias, passaremos ao grande expediente. Os vereadores inscritos terão no máximo 10 minutos de pronunciamento sobre assuntos de interesse público. A palavra está com Anderson Pimenta. Senhor presidente, demais colegas vereadores, só vou dar um esclarecimento, o vereador Saulo, que Vossa Excelência me cobrou. Eu reprovei, eu votei contra a aprovação da ata anterior, da sessão anterior, até mesmo porque eu contesto. Já fiz um requerimento para o senhor presidente me respondeu, e por estar estudo ainda, eu analisando essa semana, eu não teria como aprovar algo que eu tenho dúvidas. Então, por isso, eu não aprovei a ata. Meu voto foi contrário, mas a ata foi aprovada. Senhor presidente, dizia até esse instante atrás, aqui no pequeno expediente, sobre a ordem de requerimentos. Requerimento e indicações dos vereadores que não são atendidas. É muito triste o vereador que ouve o anseio popular, o clamor da população, e usando de suas atribuições legais e de suas prerrogativas, ele vem, faz sua indicação, faz o requerimento executivo e nem ouvido. Então, Vossa Excelência, como presidente, chefe desse poder legislativo, eu peço mais uma vez o empenho árduo que lhe é peculiar. Sei que Vossa Excelência nunca se furtou deste expediente, para que, com mais firmeza, cobre o Executivo, para que dê as respostas para nós, vereadores. Falo por mim e acredito que alguns colegas também compactuam deste meu pensamento. Pois bem, e nessa sessão de hoje, de 15 de maio, de 14 de maio de 2015, eu observo as proximidades que vem aí as eleições do novo exercício do Conselho Tutelar do nosso município de São Francisco. Conselho Tutelar, que é uma instituição das mais respeitadas, de credibilidade e essencial para o município. Porque sempre eu ouço dizer desde criança, o futuro deste país são as crianças. E nós temos que mirar muito pelas crianças, pelos adolescentes deste país. E São Francisco não pode ficar de fora disso. E vem fazendo isso com maior elegância. Os nossos conselheiros tutelares trabalham ativamente, arduamente e com seriedade. Porém, eu observo algumas questões onde eu faço um requerimento, que esse requerimento seja para o nosso executivo. Que já nesse próximo mandato dos conselhos tutelares, o que não foi cumprido pelo estatuto, que passa a se cumprir. A exemplo, devemos aqui trabalhar sempre em duplas, sempre dois conselheiros, como é em toda a cidade, como está no estatuto, vereador Fumão. É que perde o estatuto do Conselho Tutelar. Trabalhar em dupla. E outro quesito, que o carro do Conselho Tutelar, que não é do município, e sim da instituição do Conselho Tutelar, ele fique na casa do conselheiro de plantão. Ontem mesmo eu ouvi uma aberração, porque se tem uma ocorrência para se fazer, na madrugada, exemplo, o conselheiro, ele tem que sair da casa dele, se dirigir ao conselho, para pegar o carro, para depois ir atrás da ocorrência? Eu não entendo isso. Eu não entendo.
Lá em Jales, lá na Avenida Maria Jales, perto da casa de mamãe, tem um conselheiro tutelar do município de Jales. Eu passo finais de semana lá, quando me dirijo à casa de mamãe, e eu observo aquele carro do conselho tutelar na casa daquele nosso amigo, conselheiro. Porque ele está de plantão, é óbvio. Como que ele vai sair lá do Jardim Oiti para atender uma ocorrência lá no Paraíso e buscar o carro ainda na sede do conselho tutelar? Então, são questões que não necessitava, não era preciso que este vereador viesse aqui e pedir para o cumprimento dessas, uma vez que está no estatuto. E o pior, está bem abaixo do nariz de todos nós, de nós vereadores. Se nós não pedirmos para o prefeito que cumpra o estatuto e também perguntar para o senhor presidente do conselho tutelar por que ele se furta de cumprir o estatuto, por que ele não está cumprindo o estatuto do conselho tutelar, por que o senhor presidente do conselho tutelar não escala as pessoas para trabalhar, já que a atribuição é dele, trabalhar em dupla? E por que o presidente do conselho tutelar não libera o carro para que as pessoas, para os conselheiros de plantão, fique o carro dele na casa dele, para poder atender às ocorrências? Então esse requerimento, nesse sentido, que eu questiono aqui, que seja redigido 2 requerimentos, um para o executivo, para o nosso prefeito, e outro para o presidente do conselho tutelar. Eu quero saber do presidente do conselho tutelar por que não trabalha em dupla, já que está no estatuto do conselho, e por que ele não faz cumprir essa atribuição do estatuto do conselho tutelar, como presidente que ele é? Por que ele não faz cumprir? Se quem delega isso está sobre a responsabilidade do presidente do conselho tutelar. Pelo que eu entendo, quem faz as escalas é o presidente do conselho tutelar. O responsável pelo móvel, pelo bem móvel, pelo veículo do conselho é o presidente do conselho tutelar, porque esse veículo é do conselho tutelar, não é da prefeitura, não é da Câmara. Então eu quero que faça esse questionamento para o presidente do conselho tutelar, e o mesmo para o prefeito do nosso executivo. Assim, meus senhores colegas vereadores, nós estamos colaborando no nosso exercício de vereador, de fiscalizar e muito mais. Dará uma condição melhor para que os nossos conselheiros tutelares, que já vem realizando um bom trabalho. Pois não, senhor. Você está pedindo isso, você tem todo o direito. Eu queria fazer uma pergunta para você. E as pessoas que estão no conselho, que não podem guiar, que não guiam, como é que faz? Olha, senhor presidente, aí, isto é uma responsabilidade do presidente do conselho. Do presidente do conselho. Ele que se entenda com os demais. A exemplo, se tiver uma pessoa que dirige, que essa pessoa fica de coringa, ela fica à disposição. Isso é um entendimento entre a instituição Conselho Tutelar. Porque se a pessoa não dirige, mesmo o veículo estando na casa dela ou não estando, isso já está prejudicado nesse vosso entendimento para atender uma ocorrência. Então, se não tem alguns conselheiros que não dirigem, a responsabilidade é extremamente do conselheiro presidente. Ele que deve se adequar. Se o conselheiro presidente ele não vê condições para colocar em funcionamento isso, ele deve pedir apoio às autoridades, ao prefeito e também à Câmara de Vereadores. Porque a Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo, é muito simples de nós elaborarmos algo aqui que venha atender a
os anseios, as necessidades do Conselho Tutelar, porque o que eu deixo bem claro aqui, que o Conselho Tutelar é uma instituição muito importante e da mais alta importância que existe dentro do município. Advento o quê? Olha como estão as nossas crianças e como estão nossos adolescentes, nossos jovens, suscetíveis, vulneráveis às mazelas do mundo. Então, senhor presidente, é isso que eu penso. Se tiver uma dificuldade, o presidente do conselho convoca a autoridade, convoca o presidente da Câmara e o prefeito para solucionar isso aí. A palavra está com o Gilmar Jonas Moura. João Marcos Claudino. Nelson de Souza. Nivaldo Rodrigues da Silva. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, público presente. Eu adoço aqui as suas palavras, vereador. Eu acho que na escala do conselho, porque o que é lei, o conselho, a lei determina que trabalhe em dupla. E que na escala que faça, sempre joga um motorista, que é impossível que todos os conselheiros não saibam dirigir. Porque eu tenho a lei federal em casa e ela não fala que precisa ter a carteira de motorista para ser conselheiro. E como é em dupla, que faça uma escala sempre com um que dirige. É coisa do presidente, responsabilidade do presidente tomar essas decisões. E quero parabenizar o Conselho Tutelar do nosso município pelo bom trabalho que eles vêm prestando aqui no nosso município. Essa noite mesmo ele não dormiu, a noite toda correndo, resolvendo um problema ali, resolvendo um problema lá. Era 2h30 da manhã, ele estava na rua resolvendo problema. Então ele está de parabéns. O nosso presidente do conselho, José Passarini, está de parabéns toda a equipe do conselho. Agora, ele cobra isso sempre que tem que ser em dupla. Não está havendo um acordo entre eles, mas isso aí que nem você falou, né? Depende do presidente. Mas tem o apoio desse vereador, que o correto lei é para ser cumprida. Então, tem todo o apoio. Quero aqui parabenizar ao presidente da Festa dos Peão, a comissão organizadora, o executivo, o legislativo. Foi um festão, foi graças a Deus, porque o que eu considero bom na festa é que começa em paz e termina em paz. Graças a Deus foi tudo em paz. Então, foi som ali à tarde para todo mundo, a cavalgada com almoço para todo mundo. Então, graças a Deus, agradecemos a Deus, porque onde tem a mão de Deus, não tem a paz no meio. Quero falar aqui do meu requerimento, eu estou fazendo lá para que tem um bebedouro, que nem o João Marco fez um lá para o ginásio também. É necessário, porque leva uma garrafinha d'água, a garrafa d'água não dá para nós ver. E hoje teve dia naquele clube ali embaixo de você contar ali 70 pessoas. Então, água de litro que nem tem na geladeira não dá conta, você sabe que não dá, né? Mas eu tenho certeza que o executivo vai atender esse pedido. E parabenizar mais uma vez toda a mãe do Brasil, que elas são merecedoras desses parabéns. E quero falar aqui também, estive com o seu Benedito ontem, o engenheiro Edson, na obra do campo ali em cima. Eu peguei o contrato lá e fui lá verificar o que está faltando. Está faltando a pista de cúpula lá que não foi feita. Eu vejo um concreto lá que tem 5 metros cúbicos, ponto 74.
para ser demolido. Não foi colocado ainda, mas não podemos cobrar nada porque não está entregue a obra, você só pode falar depois dela. Quero parabenizar por essa Câmara de Vereadores, pelo Executivo, das providências que tomou no clube. Nosso clube ficou muito bonito. Eu achei que o tempo não dava nem para chegar onde chegou ali. Eu não sei se vocês foram lá, mas foram pintados tudo de novo, foram corrigindo tudo, depois escorrimão em tudo. Conversei com o Pisca essa semana, o Roberto lá, que é o empreiteiro, vai voltar e pintar aqueles escorrimão da pista de skate. Comprei ele lá ontem, que eles não lavaram a parede da pista de skate para pintar. Então a tinta está soltando toda, porque o pó que lavaram do granizo, ele foi tudo na lixadeira de mão, e eles lavaram, correram na parede, ficou pó e pintaram por cima. Então não adere a tinta mesmo. Para a tinta ela fixar, ela tem que estar muito limpo a parede, tinha que lavar, selar e pintar. Eles pintaram, tudo bem, não tem defeito na pintura, cobertura total, mas simplesmente está sortando tudo. Está sortando porque a parede não foi preparada como deveria estar preparada. Mas quero parabenizar, porque é que nem eu falo aqui nós estamos aqui para fazer as críticas quando merece, dar os parabéns quando merece. O que nós queremos aqui é o melhor para o município, é o nosso direito de fiscalizar, e vamos fiscalizar. E nós fiscalizando e corrigindo, nós estamos ajudando o nosso executivo para que tenha que executa um serviço melhor, e quem lucra com isso é a nossa população. Por enquanto, muito obrigado. A palavra está com Paulo Barretos. Boa noite, Boa noite, presidente, nosso vice-presidente, ao primeiro secretário, nosso colega de trabalho, a vocês que estão assistindo a gente na galeria, aqueles que assistem a gente pela internet nas suas residências. Meu muito boa noite. Aqui está certo, Pimenta. Também vim aqui para falar para você que você está com razão. O carro, se é a lei, tem que ser cumprido. Então, aqui para te dar meu apoio, dar a sua indicação e dizer que o Conselho de São Francisco é muito bom. Exemplo, se o senhor João Paqueiro, o senhor José Passarini, faz o trabalho de presidente muito bem. E é certo, para ser conselheiro não precisa ter carta, igual o senhor Livaldo disse aqui, você também. Cabe presidente colocar aquele que dirige, aquele que tem a administração, entendeu? Para poder ficar plantão junto com, que é dois. Então, se é duplo, tem que ser. A polícia é assim, a polícia não pode agir sozinho, então se torna a mesma coisa. Aqui também eu quero dar os parabéns ao prefeito Maurício por me atender essa indicação que eu fiz da pista de skate, que está pronta, já foi entregue. Então, o que eu falo? Eu subo aqui tanto para criticar, uma crítica construtiva, e subo aqui também para elogiar quando aquilo aconteceu. Então, eu dou os parabéns ao prefeito que nos atende os nossos mais pedidos. Tem vários vereadores que têm as suas indicações, têm seu requerimento, que ele também atende. Então, muito obrigado, prefeito. E as crianças, eu passei lá hoje, aqueles que gostam estão lá brincando. Então, eu fiquei feliz de fazer essa indicação e fui atendido. Muito obrigado. E sobre o campo que eu estou falando, nós temos que cobrar, sim. Porque eu não acho, já faz mais de um ano que está fazendo aqui a reforma. Inclusive, eu estava conversando com o senhor Nivaldo, com o vereador Nivaldo aqui, e já pintou. Foi tudo pintado, mas tem que refazer tudo, tem que pintar tudo de novo, que já saiu aqui. Sem terminar,
Agora, eu não entendo como é que pinta uma obra sem terminar. Não entendi, não foi entregue, nós não temos o direito de cobrar, entre aspas. Nós temos direito de cobrar porque já faz mais de um ano que está fazendo essa reforma e não terminou. Então, lá, apenas lá fez, emendou a cobertura da arquibancada e pintou lá, passou a mão de carro lá, que já saiu tudo. Então nós temos que subir aqui e continuar cobrando, porque lá foi mais de 200 mil reais. Não é pouco dinheiro. Então tem que fazer essa pista de Cooper, tem que ser feita, que está no projeto. Que foi aprovado lá, né, senhor Nevado? Então, o senhor corrigiu, tá bom. Então, a gente tem que cobrar, é bastante dinheiro. Então tem que ser feito. Porque o serviço público hoje tem que. Os vereadores estão aqui para isso, para cobrar e fazer. É igual a piscina, que a gente sempre cobra essa piscina aqui em cima. Pô, se ela foi inaugurada, eu acho que ela está pronta. Lá nós temos o direito de cobrar. Mais do que o campo, porque o campo não terminou, mas a gente tem direito de cobrar para poder fazer. E mais rápido essa obra. Porque ela parou. Se não terminou, não sei porquê, mas começou, parou. Então, e a piscina nós temos que cobrar. Porque se ela foi inaugurada, agora no mês de maio, acho que fez um ano, né? Um ano deu, vereador João Marcos. E ninguém usou, a não ser as crianças que entrou lá dentro, sem ordem. Tempo de acontecer um acidente. Então a gente tem que cobrar, sim. E lá ele vai ter que funcionar a piscina. Ou isola, que lá arranca e joga fora. Porque gastar o dinheiro público. Por favor. Esse assunto que você tocou aí, bem tocado. Ó. E a gente, principalmente eu, que vou muito lá a piscina não pode funcionar pelo regulamento da terceira idade. Tem que aquecer. O aquecedor não é caro. O aquecedor é R$ 5.800 do jeito é o preço. Para a prefeitura, né, vereador presidente? E para cobrir, fica em R$ 24 mil reais. Cobrir de zinco. For outro tipo de cobertura, fica a metade. Então é coisa que não é absurda, é coisa fácil. Que dá para fazer. Então por isso nós temos que subir aqui e cobrar. Conversar com o prefeito e cobrando. Tem que fazer. Porque dinheiro público, a gente está vendo esse montante de dinheiro jogado fora. Então a gente, se for desse jeito, não sei onde vai parar o nosso Brasil. Então, nossa cidadezinha é pequena, mas esse dólar é grande pelos moradores que tem aqui. Então por isso tem que ser cobrado e tem que fazer. Lá tem que pôr funcionar. Se é 20 mil ou se é 25 mil, não é exagero para a prefeitura, não é possível. Né? Então tem que pôr funcionar. Porque, então, quer dizer que se não tiver o dinheiro, vai deixar lá, vai perder o que gastou. Então por isso tem que ser cobrado. E o presidente também, não sei qual o motivo que do Dia das Mães, o presidente me convidou que ia ter uma comemoração na praça. Inclusive tinha até pouca gente lá, mas tinha. Passou o tempo mais um minuto. Quero até pedir desculpa aqui para todos, que me ligaram, aí a funcionária, mandei ligar para todos. Aí vim na praça, cheguei na praça, o primeiro a chegar, porque a gente é o representante em primeiro lugar. Ninguém. Aí eu liguei, não, o prefeito dispensou. Então eu acho que tinha que ter dado uma satisfação para a gente, né? Mas o senhor fez o papel do senhor, igual eu cheguei e cobrei a funcionária lá, dona Claudete. Eu, dona Claudete, a senhora me ligou ao nosso Raul, eu nem sabia também que eu também não saí. Mas não teve nada. Inclusive tinha bastante gente na praça, alguns vereadores, esperando, cheguei lá, não tinha nada. Eu falei para minha esposa, essa aqui não vai ter nada, pelo jeito não, uma hora dessa não tem som, não tem nada. Mas tudo bem, eu acho que ele tinha que ter dado uma satisfação. Cobrei, e agora eu estou cobrando o senhor está me explicando, o senhor ligou. Falei, acho que o João Marcos acho que ligou para ele, chegou a ligar para você que não tinha, né? Não? Parece que o secretário ligou avisando ao vereador do cancelamento. Vereador Pimenta, quem ligou para mim foi o secretário Sandro, avisando que foi adiado. Então, mas tudo bem. Você tinha que ter avisado a gente, então estou aqui para a gente não
talvez tenha vários vereadores aqui que deixam do seu compromisso para cumprir com a nossa obrigação, que é o nosso município, né? Isso não pode acontecer. E as mães mereciam sim uma comemoração no Dia da Mãe, que nunca ficou sem fazer. Eu moro aqui há 25 anos, presto serviço à prefeitura faz 25 anos que eu moro em São Francisco, e ano nenhum passou sem, esse ano passou Elise. Espero que o ano que vem o prefeito Maurício pense bem e faz isso aí. Muito obrigado. A palavra está com o Valdir Elias. Passaremos para a ordem do dia. Comunico que constarão na ordem do dia o projeto de lei número 15 do Poder Executivo e o requerimento 05 do vereador João Marcos Claudino. E a palavra está franqueada às lideranças partidárias por 10 minutos para propor os seus oportunários e orientação quanto aos aumentos às matérias. Boa noite, senhor presidente. Essa matéria que nós estamos discutindo aqui é sobre o remanejamento que o prefeito mandou para nós. Né? Esse é o terceiro remanejamento que o prefeito pede em pouco tempo. É claro que nós nos preocupamos. Preocupamos porque em março ele pediu um remanejamento. Em abril, final de abril, agora em maio novamente. O que nos tranquiliza um pouco, depois de nós visitarmos a Secretaria de Finanças do município e dialogarmos com o secretário de Finanças, da necessidade desse remanejamento. Embora o secretário disse que naqueles 15% da Câmara ele não mexeu. Ele mexeu sim, como não mexeu? Mexeu. Desde que você pede um remanejamento, é porque você está mexendo sim. Mas entendi, que há uma necessidade até para a saúde das finanças do nosso município. Porque nosso município sempre teve na região, é uma das únicas cidades que eu sempre ouvi falar, e com prazer os fornecedores forneciam para o município de São Francisco, porque o município de São Francisco tem a fama de bom pagador. E essa forma nós devemos preservar. Assim como até mesmo uma pessoa física nossa, temos que ter a fama de bom pagador, de ter crédito. Porque então fazer esse remanejamento para que o prefeito até se atente para os credores do município. O que nós ouvimos é muito descontentamento, questionamento de que as contas não vêm sempre pagando em dia. E São Francisco tem um comércio pequeno. Se nós temos um comércio pequeno, e boa parte dos comerciantes depende eminentemente do poder público, nós também temos que colaborar. Nós, que eu falo, a instituição pública, de corresponder, porque nós estaremos sacrificando a vida dos nossos comerciantes se não pagarmos em dia. E a questão que nós falamos muito em crise. Olha, meu Mesquinha, não está em crise não, vereador vice-presidente. A crise assola este país, tanto é que é mais midiática, mas eu me questiono às vezes. A arrecadação vem subindo, o senhor presidente. O FPM do município de São Francisco está crescendo. Acredito que tem uma baixada agora em junho, como é tradicional em todos os anos. Sempre na história dos municípios a arrecadação cai em maio e junho. Mas não, o FPM de maio subiu, de março também. De Jales, eu observei na prefeitura de Jales, está crescendo, o FPM aumentou. Então os repasses do governo federal para o município de São Francisco
está crescente. Está crescente. Então não é falta de dinheiro, não. Até acredito que no final do ano, Fumão, nós temos aqui um superávit muito maior que os 10 milhões e 900, chegando a se aproximar a 12 milhões, senhor presidente, a arrecadação deste município. Eu acredito. Então eu me pergunto, nós temos que sanar essas coisas. Então, senhor presidente, obviamente, e já conversamos com a bancada da oposição, nós vamos votar favorável a este remanejamento de verba. Mas aqui eu quero deixar um pedido do senhor prefeito, que olhe para os comerciantes do nosso município. Quita essa situação, porque é triste. Eu que tive uma família de comerciantes, papai foi comerciante a vida toda dele, eu sei quanto é difícil você depender das contas do município, da prefeitura. Em uma cidade pequena você tem um pequeno comércio, e quando a prefeitura não cumpre ordinariamente, abala a estrutura do comércio. Abala a estrutura do comércio. E nós estamos colaborando com o executivo em tudo. Em tudo. Estamos aprovando remanejamento em cima de remanejamento, e não temos a reciprocidade do clamor da sociedade através das nossas vozes, a voz do legislativo. Porque aí traz uma tranquilidade, uma paz. Porque senão dá sinônimo de uma coisa. Senhor presidente, é muito triste. Então nós vamos votar. E triste mesmo, para finalizar, com esses comentários que o município, porque as finanças do município vai bem, a arrecadação está aumentando, que não pagam os comerciantes locais, o descontentamento começa a ser geral, fica ruim para o executivo, para o município, para nós vereadores, que é para a sociedade cobra nós. Para finalizar, só quero dizer, pegar um gancho desse discurso, desse contentamento. Senhor presidente, foi com tristeza que eu fiquei sabendo que lá no nosso almoxerifado houve uma briga entre dois servidores públicos, envolvendo até, parece-me que o motorista, não sei, o chefe do nosso Secretaria de Obras, nosso fiscal. Olha, isso não é legal para o nosso município. Não é legal de maneira alguma. Não é bom para o município, não é bom para o prefeito, não é bom para os vereadores. De inchada, sei lá. Então, isto, eu quero dizer, abordei esse tema aqui, isso serve como termômetro para ver como, a que olhos, a população está vendo a administração e o respeito que o servidor está tendo para a administração. Certamente não estão sendo correspondidos. Certamente isso é um termômetro para demonstrar o descontentamento. Descontentamento. E é a hora de nós vereadores, partindo da premissa de Vossa Excelência, senhor presidente, que é o chefe do legislativo e o chefe do executivo, de nós darmos um chacalhão e colocar as coisas em ordem. Eu não estou dizendo aqui em punição para ninguém. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E sobre o requerimento, sobre a propositura do prefeito, nós vamos votar a favor. Colegas vereadores, para falar a verdade para vocês, eu confesso que quando eu vi esse segundo remanejamento aqui de R$200 mil, eu me preocupei, ainda antes do nosso contador chegar, estava comentando eu e o primeiro secretário, Gilmar, e a preocupação da gente vinha da onde? O executivo tem um orçamento de 15% do orçamento do município. E a gente preocupava como? Será que já gastou esses 15% e já está pedindo remanejamento? Nós aprovamos aqui na sessão anterior
há 2 sessões atrás, 455 mil reais. Agora vem mais 200 que já vai. 455. E vem mais 200 mil reais que já vai 655 mil reais de remanejamento. Mas aí o nosso contador chegou, estava eu, o vereador João Marcos, Dito, o vereador Gilmar, Nelson, e a gente fez essa pergunta para ele. Já acabou os 15%? Ele falou, não, está intacto, não mexi nos 15% do prefeito e estou tocando no remanejamento, se prevenindo. Fizemos várias perguntas para ele. Ficou antes dele voltar aqui na primeira sessão de junho para trazer um relatório geral, como é que está de finanças do município, como que está a situação dele trazer aqui nessa Casa de Lei, porque fica mais fácil até ele vir aqui, que é o horário que todo vereador vai ouvir e todo vai sair ciente daqui. Mas que foi preocupante, foi, porque nós estamos no excesso da receita. Isso nós estamos remanejando agora, e como nesses 2 anos passados esse remanejamento não é tão cedo, e como eu sempre acompanhei a sessão do mandato anterior, esse remanejamento existe sim, mas ele vem sempre na queda da receita, porque a receita cai. Ela, de maio para frente agora ela começa a cair, ela começa a suspender de novo em setembro. E aonde a gente ficou preocupante, mas depois de uma boa conversa com ele, deixou a gente mais animado, porque eu acho que como eu, cada um de vocês se preocupa com a administração. Entende? Mas ele deixou a gente bem mais animado, que os 15% não foi mexido ainda. Nivaldo, mas como não mexeu nos 15%? Nós apoiamos esse remanejamento pela necessidade. Mas como não mexeu? O orçamento é X. Se não mexesse nos 15%, não teria mandado para a apreciação da casa? Foi o que ele disse para nós, né? Era uma preocupação da gente também, vereador Anderson. Ele disse, por exemplo, ele tem 15% para remanejar antes de mandar remanejamento para essa casa, que é o que nós aprovamos, correto? Então ele disse que esse 15% ele não mexeu, simplesmente está remanejando tudo que ele tem que fazer lá. Ele está deixando esse 15% como uma reserva para o município. Por exemplo, foi o que ele me disse, foi por exemplo assim, você tem 15% para remanejar. Então, no meu pensar, ele ia gastar esses 15% primeiro, né? Depois ele ia mandar o remanejamento para a gente. Então não, ele disse que não está mexendo no remanejamento, está deixando os 15% parado e está mandando o remanejamento para a gente. Então ele está fazendo o inverso. São as palavras do contador. Entendo, vereador Gilmar, vereador Nivaldo, o nosso secretário de Finanças, Nenê, ele me disse isso também. Para mim, o vereador Saulo, nós não podemos estar aqui na reunião, até viemos, mas cada um com seus problemas particulares. Mas se vem aqui para o Legislativo uma proposta de remanejamento de verba, ele já mexeu no percentual. Não, ele mexeu. Ele 15% ele não precisa da gente. Mas 15% do quê? Do orçamento. Quando nós aprovou 15, que era 30 no mandato, era 30, baixou para 15. Até 15% do orçamento, ele não precisa pedir nada para a gente. Ele terminou esse 15%, ele tem que começar. Só que ele não é obrigado a gastar nem no começo, nem no meio, ou no fim. Ele que escolhe. Foi o que ele explicou para a gente, são palavras dele. Não, eu entendi, ele explicou isso para mim também. Mas de toda forma, ele está precisando da nossa casa, do Legislativo. Essa é a justificativa dele, e segundo ele, vai trazer essa casa aqui ao conhecimento de todos, que não foi mexido, está lá, ele tem como provar que não mexeu, aonde a gente preocupamos, foi a primeira pergunta que foi feita.
Fizeram outras perguntas, eu não quero acionar aqui as perguntas que fizemos, mas a preocupação nossa e o nosso objetivo era o projeto, o remanejamento. Ele tranquilizou a gente mais e ficou do dito avisar ele, o nosso presidente, para ele voltar aqui e dar um parecer melhor para todo mundo, onde achamos melhor marcar aqui na Câmara, porque aí está todo mundo aqui no horário, às vezes faz uma hora de dia, mas um não pode, porque a pessoa está trabalhando, outro está ocupado por outro canto, e aqui todo mundo vai ouvir o que ele tem para dizer. Foi o que ele disse para nós. E o demais, muito obrigado. Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores, senhor presidente. Gostaria de deixar também minha opinião sobre o projeto, onde tenho certeza, vereador Pimenta, que era uma preocupação de nós todos, né? Porque foi o que a gente questionou. Ele tem 15%. Minha preocupação é que se de 15% de 10 milhões, seria 1,5 milhão. Mais 400 e pouco do primeiro remanejamento, mais 200 agora, já daria mais de 2. Né? Então essa era uma coisa muito grave, eu acho que para o mês de maio. Então essa era uma preocupação, onde procurei estar presente na reunião, para o contador poder esclarecer. São palavras do contador, ele disse que pode estar lá. Por exemplo, eu também não vou falar se é verdade ou se não, estou confiando na palavra do contador, que ele disse que simplesmente ele acha que o Tribunal de Contas vai chegar num ponto que tudo que o prefeito for fazer vai ter que pedir ordem para o legislativo. Vai chegar uma hora que o remanejamento vai ser simplesmente a inflação. Né? E tudo que ele for fazer, então ele já está tentando fazer uma maneira de tudo que ele for precisar, ele mandar para a Câmara. Então, são palavras dele, confio no trabalho da contabilidade e também vou aprovar. Mas quer dizer, são palavras dele e não são minhas. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Determino a leitura do projeto de lei número 15/2015. Projeto de lei número 15, de 7 de maio de 2015. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Maurício Honório de Carvalho, prefeito do município de São Francisco, Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal de São Francisco aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$200 mil distribuídos às seguintes dotações orçamentárias. Referidas rubricas orçamentárias em diversos setores do município estão inseridas em referido projeto de lei de inteiro conhecimento dos senhores vereadores. O projeto de lei número 15/2015 está em discussão e a palavra franqueada aos novos colegas. O projeto de lei número 15/2015 está em votação. Os favoráveis à sua aprovação permaneça como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Determino a leitura do requerimento número 05/2015. Requerimento número 5, de 14 de maio de 2015. João Marcos Claudino, vereador líder do PMDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer, junto ao Poder Executivo, seja providenciada a construção/adequação para pista de esportes de motociclismo da área do antigo campo de futebol localizada no bairro da Itapiranga.
Itapirema, de propriedade deste município, tendo em vista a mesma estar desativada para a prática de futebol naquele bairro. Justificativa: a propositura atende solicitação de praticantes de esportes de motociclismo, especialmente de trilheiros, cuja prática é crescente em nosso município, esclarecendo que o custo para a adaptação do local é baixo, bastando para tal realizar obras de terraplanagem com a construção de obstáculos naturais. Câmara Municipal de São Francisco, plenário, vereador Aloysio Rocha da Silva, 14 de maio de 2015, João Marcos Claudino, vereador, líder do PMDB. O requerimento número 05/2015 está em discussão e a palavra franqueada aos nobres colegas. Boa noite, presidente, amigos da mesa, vereadores, a plateia que aqui está e aos que nos assistem pela TV e Câmara. Esse requerimento vem pedir o apoio dos nossos colegas, tendo em vista que eu sou um dos que também pratica esse esporte, juntamente, até então meio parado, nosso amigo Saulo deu uma parada na atividade, mas como frequentador do Parque da Itapirema, não é, como se diz, segredo para ninguém, porque o Parque da Itapirema não tem nenhuma atividade esportiva, a não ser o carteado no domingo e um churrasquinho. E o presidente Benedito, que aqui está, é um dos que lá frequentam também, e essa prática vem aumentando não só aqui, mas em outros municípios também. E tendo em vista que os interessados dessa prática têm que deslocar até outros municípios, vem através dessa pedir o apoio dos amigos, e não só para esse tipo de prática esportiva, mas que o bairro da Itapirema e todos os demais bairros, como Fandango e os locais onde aconteciam práticas esportivas, seja utilizado para alguma coisa, tendo em vista que todos praticamente estão inativos. Então fica aqui o apoio e peço a aprovação e o apoio dos amigos vereadores. Vereador João Marcos, parabéns pela iniciativa. E ali fica um local lindo. E esse esporte que logo estarei participando, e logo quando o Saulo voltar. Você sabe que eu sou amante. Eu até comentava com um amigo meu hoje, que faz, o meu sobrinho, aliás, Abraão, o senhor Abraão Pimenta. E olha, faz tempo que eu não pego em moto, mas eu adoro motociclismo, né? Esse motociclismo aí radical, sou amante. Sou um pouco temeroso, mas vou voltar à prática. E aquilo se transformar numa pista de trilha, de cross, é um atrativo para o turismo em São Francisco, para a prática do esporte. A Nova Itapirema, quando era lotada de telespectadores, aliás, de espectadores, não telespectadores, naquelas tardes de domingo de futebol, de torneios de futebol, voltará a ser lotada de espectadores para a prática do motociclismo. É extraordinário. E aqui nós temos dois vereadores, aqui da bancada da Nova Itapirema, que é o vereador Gilmar e o nosso presidente Benedito, que vai apoiar essa sua propositura, vereador João Marcos. E eu apoio. Município pequeno como São Francisco, se nós tivermos aqui uma prática desse esporte, vai atrair muitos turistas para o nosso município. Muita gente. E nós teremos as tardes de domingo, de sábado, ou seja, quando o dia da prática desse esporte tão belo,
movimentando o bairro da Nova Itapirema e também aquecendo a economia do nosso município. E a socialização que o esporte traz. Então, São Francisco será a primeira desses municípios que fazem trilha e que se preocupa com esse esporte. Então, o Executivo tem que dar uma atenção muito grande para essa propositura do vereador João Marcos. E tenho certeza que todos os vereadores aqui vão apoiar. E como Vossa Excelência já disse, vereador João Marcos, é de baixo custo para fazer aquilo ali. E de alto benefício que se torna para a população, não só para os praticantes desse esporte, mas para os amantes, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos que vão assistir isso aí. É mais uma modalidade de esporte e assim começou o nosso rodeio em São Francisco. Pequenino, dessa forma. Assim começou também as provas de tambores aqui de São Francisco. E pegou, são tantos esportes que é aqui em São Francisco que caiu no gosto da população. E por que não no motociclismo? E precisa agora do impulso, do apoio da instituição pública do município, que é a Prefeitura Municipal, através do Poder Executivo. A palavra continua franqueada. O requerimento número 5/2015 está em votação. Os favoráveis à sua aprovação permaneça como estão e os contrários se levante. Aprovado. Passaremos às explicações pessoais e a palavra está franqueada aos inscritos por 10 minutos. Senhores colegas vereadores, boa noite, meu amigo, seu filho do meu compadre papai, do Otacílio, que nos prestigia aqui na dependência da galeria. João Marcos, eu estou entusiasmado com essa ideia, Excelência, do motociclismo. Sim. Você sabe que eu sou amante do esporte e de todos os eventos para o município. E nosso município, essa princesinha do SQ São Francisco, tem como se consagrar turisticamente com os eventos. Isso é um passo muito importante. Obrigado pelo entendimento dos senhores vereadores, do senhor presidente e dos demais colegas sobre a necessidade de nós aqui termos um conselho tutelar trabalhando em Cosme e Damião, ou seja, em dupla. Cosme e Damião. Bem lembrado pelo vereador Saulo que a polícia é assim. A polícia é assim. Não se faz uma ocorrência do Conselho Tutelar com uma pessoa só e o outro não. E só uma pessoa para fazer a ocorrência é difícil. Tem que ter dois em apoio. E então será encaminhado esse requerimento que eu solicito aqui à mesa diretora. Embora o vereador Issal não esteja aqui, eu vi aqui no Jornal de São Francisco, o Issal, ele está dizendo aqui sobre o nosso distrito industrial. Esteve aqui na reportagem, fala que esteve com o presidente Benedito Belias, para que a gente resolva essa questão que passa ano e sai ano não se resolve. Eu já disse aqui do aniversário de São Francisco, e eu quero, aqui no Jornal de São Francisco, o que saiu aqui, que no dia 13 de abril, nós estivemos aqui, nas dependências aqui do plenário Aloysio Rocha da Silva, participando de uma conferência dos direitos da criança e do adolescente. Ocasião essa que, representando o Poder Legislativo, estava o senhor presidente Benedito Belias e esse vereador que vos fala. E na ocasião, tivemos aqui 3 grupos de adultos, 3 grupos de crianças e adolescentes, onde eles apresentaram aqui subsídios, sugestões
para melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes do município de São Francisco. Foram 3 grupos. Eu observo aqui que na ocasião, o grupo desses jovens, dessas jovens crianças, apresentou, o tema foi educação. E qual foi a sugestão dessas crianças do município de São Francisco para a educação? Foi sugerido a escola mais computadores e que os alunos tenham acesso para fazer pesquisa, atividades, e os alunos devem pensar que saem de suas casas para ir à escola e devem ter respeito com os professores, com os colegas de sala, com os mais funcionários da escola e os etivos de outras pessoas em rodas de conversas, palestras dinâmicas. É a sugestão dos adolescentes, das crianças que estiveram aqui em São Francisco, na íntegra. Xerocopia que eles disseram, na íntegra. E sobre o tema saúde, olha só que as nossas crianças de São Francisco sugeriu para o Executivo, bem para o Legislativo, o senhor presidente estava na época, eu também estava, para que nós tomamos ações nesse sentido. Sobre saúde, as nossas crianças disseram ao respeito do município de São Francisco. Sugeriram que a academia ao ar livre, que foi implantada no município, que é uma ótima ideia, segundo as crianças, e concordo, é uma ótima ideia, para a melhoria da saúde da população. Porém, falta um técnico, instrutor, para orientar como melhor organizar os exercícios. Evidente que as nossas crianças estão certas, a academia perfeita, foi uma ótima ideia, falta um técnico com instrutor, até mesmo que faça exercícios adequadamente. Está aqui o capoeira, que é técnico e orientação esportiva, sabe que tem que realizar adequadamente. Os alunos lembraram que a população tem acesso a remédios gratuitos na cidade, porém, além de muitas vezes faltar esses remédios, muitas vezes não tem remédio pedido pelos médicos. Esse custo é alto. É uma reclamação das crianças que faltam constantemente. Se for as crianças que disseram, vereador Fumal, que faltam constantemente remédio no nosso centro de saúde. E quando falta remédio, e os remédios que é prescrito pelo médico é de alto custo, não tem no centro de saúde e eles não têm condições de comprar, o que se torna difícil para o tratamento. Sobre o esporte, o terceiro grupo apresentou e disse que é notável que os alunos precisam de aulas de natação e que a administração municipal precisa melhorar a única área de lazer do nosso município, que é o clube. Já melhorou a inauguração. Que mais de 3 anos não está em funcionamento. E é uma verdade. E foi até ontem, mais de 3 anos não estava em funcionamento. Agora entrou em funcionamento o clube, tem até um bar lá no clube. Agora falta a nossa piscina. Então essas foram as sugestões das nossas crianças do município de São Francisco, aluno da Oscar Antônio da Costa, que tiveram aqui no plenário da Câmara Municipal, para sugerir, dar sugestões, subsídios, para que melhore a qualidade de vida deles. Então, na ocasião, o presidente Benedito participou, eu também participei, e achei muito importante, como também amanhã fará, sobre a educação. O nosso clube foi inaugurado a reforma do clube, eu estive presente, o vereador João estava lá, o senhor presidente, nosso vice-presidente, o vereador João Marcos, e ficou muito belo. Principalmente, parabéns, vereador Saulo, pela sua indicação da pista de skate. Extraordinário. Nossa pista de skate, eu conversei com o prefeito, ele disse que viu em São Carlos, viu claro o modelo daquela pista, e está de parabéns o prefeito em realizar, parabéns vereador Saulo por indicar, nossa pista de skate é modelo da região. E fico feliz, contente, porém, se a função do executivo é executar, a função do legislativo é legislar e fiscalizar. Como batemos palmas aqui pela bela pista de skate sugerida pelo vereador Saulo e realizada pelo prefeito, que eu parabenizo,
nós temos que estar atento também à nossa piscina de terceira idade, que já foi dita aqui pelo nosso vice-presidente e por outro, e pelo vereador Saulo. São Francisco completou 57 anos de fundação, e a nossa piscina, parabéns para ela, 1 ano de inauguração, porém sem funcionamento. Foi inaugurada sem acabar. Nós temos suplementação que é para o Silvino Neves Cardoso, para arrumar o teto. O prefeito nos prometeu, porém não realizou. E nós não podemos parar de cobrar. Não realizou. Se hoje for fazer um evento com o Silvino Neves Cardoso, nosso ginásio esporte, e se chover, não pode realizar o evento. E essa Câmara aqui, nós colaboramos com o prefeito na aprovação de créditos adicionais, discutimos, debatendo, ficou a promessa do prefeito vazia, porque até agora não se realizou. O Olímpio José dos Santos está como uma novela mexicana. Essa é a questão. Palmas pelas realizações do Executivo. Mas eu não posso me furtar do meu direito e do meu dever de fiscalizar, de ser o vereador que sou. Então, senhor prefeito, nossa piscina de terceira idade, o telhado do Silvino Neves Cardoso, a pista de Cooper no Olímpio José dos Santos, e aquele que eu disse do senhor presidente e dos demais colegas vereadores. Senhor prefeito, sei que Vossa Excelência tem se esforçado, faz palestra para os funcionários públicos, porém, há um descontentamento entre os funcionários públicos, porque esses dias no Mochifado saiu uma briga, até com arma branca. É complicado, isso é ruim para nós do município. Então, o senhor prefeito tem que ouvir os funcionários, ver o que está acontecendo para este clima hostil prevalecer nessa administração. A palavra está franqueada com Gilmar Jonas. Boa noite novamente. Estou aqui também para fortalecer seu requerimento, João Marcos. Acho que o motocross é igual a qualquer outro esporte, né? Tem pista de laço, tem campo de futebol, tem piscina e assim como outros. Então acho que seja bem-vindo esse requerimento e também acho que de muito pouco poder, por exemplo, financeiro para se tomar essa decisão. Pode contar com a gente. Também quero parabenizar aqui a toda a comissão da festa de peão por ter efetuado nossa festa de peão, por sinal, uma ótima festa. Acho que as festividades da nossa cidade ficou à altura do nosso município. Também quero dizer que hoje, por exemplo, a indicação do Nivaldo, já é o segundo bebedouro que é pedido aqui, né? Eu não sei se não tem na lei, terceiro, uma reforma que não inclui um bebedouro. Né? Um bebedouro não custa R$500 novo, sei lá, R$1.000. Onde se gasta 200 mil, 180 mil. Eu acho que seria das coisas primordiais se for do projeto, né? E fazer para depois, sei lá. Então eu acho que é uma coisa que todo mundo que se está num lugar como esse, é lógico que praticando esporte tem sede, então é de suma importância também. Gostaria aqui de deixar o meu boa noite a todos, ao pessoal que nos acompanha em casa, a todos os vereadores pelo trabalho e meu muito boa noite a todos. A palavra está com o João Marcos Caldeira. Boa noite novamente. Gostaria de agradecer o apoio dos amigos pelo requerimento e
eu imagino que seja mais um benefício para a cidade, tendo em vista que lá na Itapirema vai mais gente que tem aqui no campo de domingo. É o mesmo, então isso daí vem a ser, como muitos falaram, uma questão de trazer alguma coisa a mais para São Francisco. E lá na Itapirema, um dos bairros mais importantes do nosso município, não só onde tem grandes amigos, grandes trabalhadores, mas em si uma família que podemos citar como até exemplo, a família Sabadini, que hoje emprega mais de 20 famílias aqui, diretamente e indiretamente. Então, que devemos sempre estar atento não só à prática esportiva, mas também como uma estrada boa para nossos trabalhadores e agricultores da Itapirema. Sobre a indicação número 20 minha, é até uma indicação, como se diz, feita à base da união. Eu e o Valdir temos amigos em comum naquela região, sabemos o problema que tem daquela valeta lá, né, Valdir? E comentando juntamente com ele, conversamos e resolvemos fazer essa indicação junto. Quem sabe a minha força e a tua não dá resultado lá. Uma vez que aquilo ali não precisava de indicação nenhuma, dali deveria ser arrumado, como se diz ali, se passar um carro, o acúmulo de água constante, e dali é um problema que não vem de um mês atrás, já faz algum tempo. Então, fica aqui as minhas palavras e o apoio também do vereador Valdir sobre essa indicação. A indicação número 21 é do amigo Adelson, que comentou comigo no escritório onde está morando agora, o que vem também acontecendo, acúmulo de terra, entulho, na rua que ele está morando, esquina com essa Paraná ali na Ceará. Então é uma situação de como se diz, a cada chuva, a cada tempo quando se forma, já sabe que vai ter esse problema. E eu, como vereador, estou exercendo minha função e estou fazendo essa indicação. O vereador Nivaldo também pediu o bebedouro, você pediu 2 já, né, Nivaldo? Um na praça também, que seria muito bem aceito também. E eu acho que deveria também, como o Gilmar falou, em todas as praças esportivas ter um bebedouro. Inclusive eu já vou até pedir um para Itapirema semana que vem, de novo. Que lá não tem, né, bebedouro, né, Diego? Vou pedir um já. Para a próxima sessão já também estou pedindo um bebedouro lá. Sobre a festa do peão, o vereador Nivaldo, Gilmar, comentou sobre a festa. A festa foi excelente, muito bonita, uma estrutura nova, mas eu tenho uma opinião adversa. Esse vereador que fala não parabeniza o presidente da festa major, tendo em vista que eu tive um problema na festa. Fui barrado na festa de forma descarada. E eu não posso estar mentindo porque o vereador Saulo presenciou. E não só o vereador Saulo, mas algum cidadão de São Francisco. Porque imagino que todos aqui recebeu uma ligação, uma conversa informal que as autoridades teriam o trânsito livre. Foi assim? Todo mundo pegou o trânsito livre na prefeitura, quem tem seus automóveis, e nós, como cidadão normal, fomos na festa. Cheguei no sábado para entrar, portão fechado. Comentei com o segurança que estava e ele comentou: não vai entrar mais ninguém. Até no momento falei, deve ser uma brincadeira, né? Não vai entrar mais ninguém. Nisso chegou o nosso amigo só e presenciou. Tentei de forma amigável tentar falar com o rapaz, com o meu amigo, a gente tem que entrar, tá? Falei, será que tem como chamar o presidente da festa para a gente conversar? Ele me cedeu o espaço e ao final que eu estava indo, o presidente estava vindo, o presidente da festa. E até comentei com ele, falei, deve estar acontecendo alguma coisa errada. O vereador Saulo também
pegou e reforçou as palavras, e as palavras que ele me disse foi assim, disse a mim e ao vereador Saulo: todo mundo vai entrar, menos o vereador João Marcos e o vereador Saulo. O Saulo indagou e falou assim, não vai entrar com os veículos, desculpa, vai entrar com os veículos. O vereador Saulo até comentou, falou assim, eu não vou ter esse problema porque o meu veículo já está aqui dentro. E o meu estava lá fora. Então eu falei, vai ter que chamar um guincho, vai ter que pegar, desfazer a fila de carros que está dentro, vou acionar o alarme e vou entrar para dentro. Tem seguro, vamos ver se aconteceu algum dano, imagina. Mas não, pela boa vontade, virou as costas e saiu. E antes disso falou que a festa era dele. Só está aqui presente. Vocês estão querendo causar tumulto na minha festa. Eu até perguntei se a festa era dele só. Um momento, eu quero deixar aqui que, por exemplo, a gente parabeniza o presidente em nome da comissão. Mas quero deixar bem claro que a festa boa em São Francisco é uma tradição já de faz 20 anos. Independente de presidente ou não, eu acho que a festa de São Francisco sempre será boa. Porque é uma tradição, o pessoal vem contente. Então a gente se usa o nome do presidente para se falar o nome dos demais. Mas fica aqui registrado, parabéns à comissão. Só não gostei desse pequeno probleminha que teve para o presidente. Então não parabenizo o presidente Major, e sim aos demais todos da comissão. Então ficou aqui porque a estrutura é bonita, muita gente, fomos bem recebidos. Tudo normal, só isso daí. E se eu estivesse falando sozinho, seria até às vezes uma questão de mais o vereador Saulo e demais cidadãos de São Francisco está também esperando a fila com o trânsito livre. Ninguém estava lá na fila parado sem trânsito livre para entrar. O pessoal estava com trânsito livre. Mas tudo bem. Gostaria também de parabenizar a indicação do Saulo. Se hoje os meninos estão andando skate na cidade, num local apropriado e seguro, é a sua indicação. E não só a sua indicação, mas como as demais que são atendidas, não são para prejudicar ninguém, sim para melhorar o bem-estar, inclusive no caso seu, de crianças. E sobre a questão que o senhor está intervindo, presidente Benedito, sobre o caso do Dia das Mães, outras situações, é isso mesmo. O senhor, como presidente, sempre está se impondo. Gostei da sua postura hoje, e sempre que tiver uma situação dessa, eu acho que o senhor é presidente dessa Câmara. Então, a Câmara de São Francisco, imagino eu, e o senhor sabe que a gente tem um contato bem próximo, e o senhor sabe dos problemas, porque se eu tivesse desfeito dos meus compromissos esperando a festividade, eu teria quebrado a cara. Então, até o senhor que é presidente da festa está sendo pego de supetão às vezes. Então, eu acho que o senhor está certo. O Saulo também falou muito bem. Então, são situações que não devem acontecer. Fui avisado pelo secretário Sandro, que de forma educada sempre me tratou com uma elegância extrema, e ele comunicou. Mas ainda bem que eu não desfiz dos meus compromissos naquela data. Dos demais, gostaria de agradecer a todos e aos que estão aqui e que nos assistem pela TV Câmara, uma boa noite, até a próxima sessão. A palavra está franqueada com Nelson de Souza. Boa noite à mesa, caros colegas vereadores, plateia que nos assiste, quem nos assiste pela TV Câmara. Quero registrar aqui, eu já marco uma indicação muito boa do projeto, estou de apoio, espero que um bairro da Itapirema merece sim, e os seis que praticam isso que gostam, tem que lutar mais ainda. Quero paralisar todos e quero paralisar em nome, igual você falou da crítica do Major, não sabia disso, mas em nome do Major, quero agradecer a toda a comissão, a todos os funcionários que lutou pela festa, agradecer a toda a população que prestigiou uma festa bonita, o tamanho de São Francisco, uma festa bem realizada. Mais um muito obrigado.
A palavra está com Evaldo. Eu quero parabenizar aqui as indicações de cada um de vocês. Quero parabenizar o Executivo pelas suas inaugurações de obras, onde foi inaugurado a academia, na Rua Bahia lá embaixo, de frente o meu amigo fumou. Agora não dá para criar barriga mais não, viu, companheiro? Tem desculpa mais não. Academia ali em cima, Academia da Saúde, o clube, aquela ponte do Corpo do Botênico, que foi a primeira indicação minha nessa casa. Parabéns ao prefeito por ter tomado a iniciativa e trazido a obra. A creche velha, que hoje pode dizer uma nova creche, onde ele reformou tudo, restaurou tudo, e onde já tem bastante funcionamento lá hoje, onde informática, conselho tutelar, vai ser formado a fisioterapia, o conselho municipal. Agora, só não entendo por que o prefeito não traz até hoje a sala de CDTran para São Francisco, quando fizer uma indicação, onde todos os municípios já tem a sala de CDTran. Hoje, qualquer coisa que a gente pode fazer tem que ser em Palmeira, conforme as coisas, porque tem muitas coisas que não resolve aqui no município. E o prefeito não atende a gente na sala de CDTran. E esse é um gasto pouco, porque o CDTran manda tudo. Você só entra com funcionário na sala, só. Vereador, não só isso, o Banco do Povo. Hoje, esses dias, um rapaz aqui de São Francisco, tem uma igreja em São Francisco, me acionou para saber do Banco do Povo. Ele queria em Jales, mas como Jales vai tentar aproveitar o endereço do irmão, pedir para o irmão fazer um financiamento quanto pouco de Jales, com a empresa aqui de São Francisco, e recolhe muito tributo. Muito tributo recolhe. Fazer um financiamento. Onde hoje nós temos aqui em São Francisco, acho que quase 50% da população tem veículo hoje. E necessita muito de uma sala de CDTran. Então, outra coisa que eu queria falar aqui, gente, que, para falar a verdade, dá vergonha, é o nosso velório municipal quando você entra ali de baixo. Não dentro do velório lá. Aquela área da frente ali pegou uma umidade tão grande ali, não sei, Saulo que sempre participa lá, que vai, a gente que fica sempre no velório, todos que vão lá. Isso eu venho falando há muito tempo, já falei pessoalmente, já fui no fiscal, aquilo é coisa simples. Vai lá, desentopa aquilo, com certeza é o condutor que está cheio de folha e coisas que caem em cima. Só desentupir aquilo ali e ver, porque enche os condutores. A calha, a água vem, como é longa a corrida da água, ela vem, cai na calha, não tem saída nos condutores, transporta para dentro da laje e foi criando. Você vai lá, você fica debaixo, o pinico está caindo, a tinta tudo caindo, empretecendo tudo. Coisa que você manda um funcionário lá, meio-dia, se ele gastar, ele raspa aquilo ali, limpa aquilo lá e dá um monte de tinta, pronto, já melhorou tudo. Mas eu já falei, eu notifiquei o prefeito, fui no fiscal pessoalmente. É coisa simples, não é nem uma lata de tinta, é um galão de 3.600, você consegue fazer aquilo lá, porque quando chega lá, quem for lá, dá uma olhadinha lá para dizer que a gente está falando besteira aqui. Onde está vergonhoso, é coisa simples, é coisa que você resolve, não tem gasto nenhum. É coisa, um dia de serviço você resolveu tudo, fica perfeito aquilo lá, só isso. É um ambiente que sempre ninguém quer ir, mas infelizmente, o que o destino marca, você tem que ir, tem que estar lá. Então, quero agradecer cada um de vocês por aprovação da minha indicação e que o prefeito venha atender as indicações, não minha, como de todos os vereadores dessa casa, porque todos que fazem indicação, não faz indicação para si próprio, faz indicação para a população. É cobrado quando a gente... Geralmente quando a gente vem aqui para cobrar alguma coisa, é porque primeiro nós fomos cobrados. E nós fomos eleitos para fiscalizar, para legislar, e temos que fazer o nosso papel de vereador. E as primeiras que nós vem batalhando aí, que nessas obras aí, funcionou. E vamos fazer que isso funcione sempre. Parabéns, João Marcelo, pela tua indicação, você foi muito feliz nessa indicação sua. O bairro Itapirema é um bairro de
que já teve grandes movimentos, não participo lá, quase, mas já fui várias vezes lá, já participei lá, não jogando, assistindo, quando tinha o futebol ali. Hoje, tá que nem você falou, só no cardeado, mas eu acho que lá hoje está mais gente aqui do que aqui na Borda de São Francisco. E nada melhor hoje não tem uma coisa ali para o povão ir assistir e ver, porque o povo gosta desse tipo de esporte. E você foi muito feliz nessa explicação, tem o apoio desse vereador, pode contar com a gente. Parabéns ao André, ao Saulo, ao Valdir, pela indicação que, na verdade, não é uma valeta e nem duas valetas. Tem que corrigir muitas valetas que está por aí. Ainda principalmente nessa área aqui para baixo, quase todas as esquinas, tem uma costa, a água vem. Então o que é que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos hoje para derrotar a dengue. Se na própria rua está o criador, porque a água vem para... É que, graças a Deus, nós temos uma população aqui que somos de super higiene. Já parou, já corre no outro dia, já varre, já limpa, já escoa aquela água, é tocada na vassoura, porque eu vejo tocando a água na vassoura, porque a água não tem não é canalizada para aquela desça sozinho. Mas quero parabenizar você, parabéns, presidente, pelas suas atenções que você tem com qualquer coisa, assunto que vai ocorrer nessa casa, suas providências. Quero parabenizar o Sandro também, que ligou para mim à noite também, falando que não ia ter mais o investimento que ia ter lá, para dar os parabéns, que era o lugar da gente se reunir para onde você pegava mais mães juntas ali para parabenizar, mas não quero interferir nisso aí também, que eu não sei o que é que houve. Segundo o Sandro explicou para mim que foi por questões de frio. Muitas crianças queriam ir, às vezes gripadas, e se arruinavam, e que adiou, mas não mais contato para a diação. E os demais, obrigado a todos que vêm aqui nos assistir, e meu boa noite. Muito obrigado. A palavra está com Saulo Inácio Barreto. Senhor presidente, meus amigos de serviço, quero vir aqui só para dar os parabéns a todos aqueles que fizeram suas indicações. Ao João Marco, é uma coisa que eu também gosto, João Marco, mas infelizmente fui obrigado a abandonar porque fui 4 vezes na trilha e caí 5, então machuquei meu braço até hoje não sarou. Então eu não controlei para isso, mas gosto e apoio você, pode ter certeza disso. E o dia que estiver lá, eu vou lá pelo menos olhar para esse tipo de ações. Então eu quero te dar os parabéns pela indicação que você fez e que eu também estou de apoio você nessa indicação, porque eu também gosto disso. A sua indicação também, obrigado, e eu apoio ela também, você sabe disso. E você citou o comércio de São Francisco. O comércio de São Francisco é um das cidades pequenas nossa, que a região aqui são os melhores. Muito bom o comércio. Então, se a prefeitura dá algum déficit desses comércios, que legaliza eles, porque eles merecem. Eles não perdem nada para Jales. Eu que vou muito em Jales, e tudo que tem lá, aqui tem e se torna o mesmo valor. Então não compensa se eu sair daqui para ir lá. Então peço que apoie mais o nosso comércio. E a iluminação pública não tive a resposta que eu pedi para... que é inconstitucional. É difícil falar a palavra, eu falei. E eu não tive resposta, prefeito, mas estou aqui para brigar, para lutar, para baixar, tirar essa taxa. Vocês todos me apoiou na sessão passada e peço apoio mais uma vez, para nós lutar, para baixar, tirar pelo menos essa taxa para doer menos no bolso do consumidor, do nosso morador de São Francisco. E demais, eu quero agradecer a todos vocês. A gente sobe aqui para a gente cobrar, para a gente falar aquilo que tem que ser corrigido. Nós estamos aqui para isso. O prefeito Maurício sabe que eu sou um dos que cobro bastante aqui, mas na hora que ele faz, eu elogio.
Na hora que ele deixa de fazer, eu cobro ele. E ele pode ter certeza que até no final do meu mandato vai ser assim. Então, prefeito, você corrige os erros, que a gente está aqui para te apoiar no que é certo. No que é errado, a gente é contra. Meu muito obrigado a todos. A palavra está com o Valdir Elias Macedo. Boa noite, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, novos colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí na galeria, meu boa noite. Bom, eu quero só aqui frisar, Jamar, que, como você disse ali, temos amigos em comum ali naquela rua e em várias outras ruas ali, né? Aqui. E eu espero que o prefeito venha atender essa indicação que nós fizemos aí, que, como disse, é uma coisa simples, rápida e barata de fazer. Eu não sei por que não foi feito antes. Não estou falando só do mandato dele, não, estou falando do outro também, que lá já existia antes também. Eu não sei por que essas coisas continuam, que é tão fácil e simples, né, rapaz? Coisa que dá para resolver sem precisar de conversar e discutir o assunto. E também quero deixar aqui, quero parabenizar também ao presidente Major, ao vice-presidente Ricardão aí, e ao todo o pessoal da comissão aí pelo ótimo trabalho que eles vêm fazendo a cada ano, aí, melhorando a nossa festa do Peão e São Francisco. Esse ano foi recorde. Na história das festas que eu conheço, que eu participei aqui, para mim foi uma das melhores. Uma das melhores. Então, quero parabenizar esse pessoal aí também, deixar aqui o meu parabéns ao prefeito aí também, que venho atendendo aí algumas indicações aí nessa pista de skate aí, veio numa hora boa para tirar essa molecada, essa adolescência aí das ruas, que é um perigo desgramado. Pois não? É o seguinte, eu ia falar que eu não fui na inauguração da pista e pedi até desculpa aos vereadores que compareceram, ao prefeito, fui convidado, tive meu convite, não fui porque eu tinha um problema pessoal para resolver. É uma coisa que a gente não poderia deixar atrás, é assunto talvez até de saúde, e eu precisei ir atrás para resolver. Então eu peço desculpa, vocês que compareceram lá, eu fiz essa indicação na pista e não fui na inauguração, não foi por rixa, não foi por nada. Não pude comparecer. Muito obrigado. Nada. E também quero aqui comentar sobre a piscina que Imar agora já fez o ano que nós inauguramos, né? E até agora nada. Antes de eu fazer uma crítica aqui, não vou criticar ninguém, eu quero deixar aqui o meu recado que daqui até segunda-feira eu vou procurar o prefeito e me informar o porquê dessa demora e desse atraso aí, né? Que, pelo que o nosso presidente acabou de dizer aqui, como é que chama lá, o aquecedor? Custa em valor de R$5.000 e a cobertura mais em torno de 25, né? Eu acho que, como o Gilmar acabou de falar que ainda não se mexeu no orçamento, quer dizer que nós temos dinheiro lá, já para resolver isso aí rapidamente, né? Vereador Valdir, essa pergunta foi feita, inclusive no dia da reunião, e eu perguntei para ele assim, na verdade a prefeitura não tem dinheiro para nada. E a resposta do contador falou que tinha dinheiro. Não estava sozinho, estavam os demais vereadores também presentes. Então, essa indagação sua também venha as orientações e esclarecimentos do presidente, venha bater certinho. Como eu tenho aqui uma boa relação com o prefeito, vou pessoalmente perguntar a ele e na próxima sessão lhe trarei uma resposta aos senhores. É só boa noite. Muito bem, irmão. Boa noite mesmo, meus novos colegas vereadores. Hoje vamos falar um pouco. Já comecei falando na rádio, hoje eu não estou falando. Não sou igual
falador profissional, mas eu estou imitando. Então, eu queria agradecer por presente, meu amigo Carlão, parceiro de jornada, minhas colegas, o povo que nos assiste pela internet. Queria aqui agradecer o prefeito pelas inaugurações, pelas coisas, a festa, presidente Major, Ricardão, pela organização, fomos felizes, nós todos. Deus abençoou, que não teve nada, graças a Deus. Queria agradecer aqui também o prefeito Maurício de declarar o SEMP lá, que ele tinha prometido, que tinha feito aquele projeto, foi aprovado pelos nossos colegas da dança de balé, onde hoje tem 86 alunas, adquiriu uma sala adequada lá, já está funcionando, começou a ação na passada. Agradeço o prefeito e o Luciano e o Sandro. E aí agora estou correndo atrás para a criançada. Hoje mesmo estive falando, ver se de junho, depois das férias, a gente consegue outro projeto aí de hip hop. É uma dança que a molecada gosta de investigando aí, a molecada está. Então uma vez a gente consegue. Aí. Pela tua indicação, João Marcos, eu sou de lá, não sou contra, sou a favor. Se depender de mim, vamos lá. Nós queremos movimentar, porque a coisa era movimentada, paralisou, mas não estou a favor. Quero agradecer também o Luciano e o Sandro de ter convidado nós amanhã aqui, todos os vereadores, ter uma reunião aí de um projeto que tem que ser realizado pela educação na sessão, na primeira sessão de junho. Por ela é só. Muito obrigado. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Agradeço a todos e comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 28 de maio próximo.